Vamos aprender o significado da visita dos magos a Jesus e o que quer dizer cada presente que eles trouxeram. Quando Deus libertou o povo de Israel cativo no Egito, o Senhor se comprometeu a ir adiante deles, guiando-os como Senhor e Rei. A única exigência divina era que o povo se mantivesse fiel às leis e ordenanças, honrando a aliança firmada com ele. No entanto, a Bíblia revela que o povo fez exatamente o oposto. Desobedeceu a Deus, adorou e serviu outros deuses, sendo completamente rebelde e se esquecendo totalmente do Senhor. Como consequência, Deus usou várias nações vizinhas para castigar o povo. O livro de Juízes é uma amostra disso. No período do profeta Samuel, a situação mudou um pouco. Sob a liderança de Samuel, o povo se voltou novamente para Deus, adorando somente o Senhor. Mas, quando Samuel envelheceu, eles decidiram que não queriam mais ser liderados pelos filhos de Samuel e expressaram o desejo de ter um rei, como era com as outras nações. Apesar de Deus ter estabelecido Israel como uma nação distinta das demais, por terem recebido os mandamentos divinos e por ter o próprio Senhor como guia, o povo desejou ser semelhante às outras nações, até quanto à forma de governo. A resposta de Deus demonstrou o quanto isso foi ofensivo, e o Senhor disse a Samuel: "Atenda à voz do povo em tudo que eles pedem, porque não foi você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles." Atendendo ao desejo do povo, Deus lhes concedeu Saul como rei. O povo desejava um monarca forte, com a aparência física de um governante, alguém imponente em uma armadura, e isso foi o que recebeu. Eles rejeitaram Deus para se apegar a um homem de caráter duvidoso, ciumento e desrespeitoso em relação aos mandamentos do Senhor. E por causa de suas contínuas falhas, Deus rejeitou Saul como rei e escolheu Davi para assumir o trono em seu lugar. Ao falar sobre Davi, Deus o apresentou como sendo o homem segundo seu próprio coração. A figura de um rei era um desafio ao reinado de Deus, mas a misericórdia e compaixão divinas fizeram com que, após 40 anos, o povo tivesse um rei que realmente seguisse os mandamentos do Senhor e se preocupasse com as suas leis. Mesmo cometendo erros, Davi permaneceu fiel a Deus. Ele nunca se envolveu em idolatria, nunca se afastou dos caminhos do Senhor e se tornou o modelo humano de rei. Devido à sua fidelidade, Deus prometeu que um descendente de Davi governaria eternamente. E nas diversas promessas que temos sobre o reinado eterno do rei descendente de Davi, vários elementos se assemelham ao Messias prometido que viria para a nação de Israel. Logo vemos que o rei descendente de Davi e o Messias prometido são a mesma pessoa. Ao longo das profecias, notamos claramente o fato de que o reinado do Messias se estenderia não apenas sobre Israel, mas também aos gentios. Pessoas de todas as tribos, línguas e nações viriam para adorá-lo e reconhecer o seu senhorio e poder. E quão maravilhoso é saber que em Jesus Cristo todas essas promessas se cumprem plenamente. Ele é o rei da raiz de Davi, que reina não apenas sobre Israel, mas também sobre todas as nações, e atrai os povos a si. E o cumprimento dessas verdades começou bem próximo ao seu nascimento, quando algumas pessoas de uma região bem distante de Israel vieram adorá-lo. Os magos do Oriente. Após o nascimento de Jesus, José e Maria permaneceram em Belém. Quando o censo foi concluído, eles se estabeleceram em uma casa e cerca de 2 anos depois, alguns magos do Oriente vieram para ver o menino Jesus. O termo magos
foi utilizado de forma muito genérica no mundo antigo, abrangendo os mais diversos significados, incluindo desde homens envolvidos com artes mágicas até, como é o caso dos homens citados na Bíblia, estudiosos das estrelas, que posteriormente passaram a ser chamados de astrônomos. De alguma forma, mesmo distantes do território de Israel, esses astrônomos descobriram que um grande rei dos judeus estava prestes a nascer. Em certo momento, uma estrela de magnitude excepcional surgiu no céu, diferente de tudo que eles haviam visto até então. Sentindo-se atraídos por ela, eles entenderam que não se tratava de uma estrela comum e perceberam que aquilo era um sinal do nascimento do rei a quem deveriam adorar. Partiram então, seguindo a estrela, que os conduziu até o território de Israel. Porém, como desconheciam o local exato onde a criança estaria, buscaram informações na cidade. Logo a notícia se espalhou pela região. Magos vindos do Oriente vieram adorar o recém-nascido rei de Israel. Todos ficaram atemorizados. Naquela época, o trono de Israel estava ocupado pelo impiedoso Herodes, o Grande. Sua história é marcada por assassinatos de opositores, massacres e outros atos terríveis. A crueldade desse homem foi tão extrema que ele ordenou a morte de 2 de seus próprios filhos para se manter no poder. Não contente com isso, também ordenou o assassinato de sua própria esposa e de vários membros de sua família. Ele era a verdadeira personificação da tirania e da crueldade. Após consultar profecias antigas, os sacerdotes e mestres da lei informaram aos magos que o menino deveria nascer em Belém de Judá. O tirano Herodes os enviou para lá, na esperança de que os magos dessem informações precisas sobre a criança, para que também pudesse ir adorá-la. Mas sabemos que a verdadeira intenção do déspota sanguinário era eliminar o pequeno rei. Mas Herodes nem imaginava quem de fato era o rei que os magos buscavam. E independentemente dos planos malignos do tirano, o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro grande, o Messias prometido, cheio de amor, graça e compaixão, havia nascido, e nem Herodes, nem ninguém poderia detê-lo. Os presentes para o rei. Não se sabe ao certo qual era o número exato dos magos. Com base nos 3 presentes que trouxeram, a tradição afirma que eram 3 magos e os reconhece pelos nomes de Gaspar, Baltazar e Belchior. No entanto, nem o número correto de magos, tampouco seus nomes, são registrados no texto bíblico. O que está registrado é que eles chegaram, encontraram o menino, se prostraram em adoração e o presentearam com ouro, incenso e mirra. O ouro, ao longo da Bíblia, está associado à realeza. Com frequência, ele é encontrado junto aos reis e rainhas. Davi, por exemplo, no Salmo 21, afirma: "Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação, pois o supres das bênçãos de bondade e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro." Ao presentearem Jesus com ouro, eles estão reconhecendo sua realeza. O incenso, por sua vez, está relacionado com o serviço ao Senhor. No Antigo Testamento, ele simbolizava uma oferta a Deus. Quando colocado sobre as brasas acesas no altar, a fumaça aromática gerada se elevava aos céus, simbolizando as orações e ações de graça dos servos do Senhor. Portanto, ao presentearem Jesus com incenso, eles estão reconhecendo Cristo como Deus e como aquele a quem nossas adorações e serviços são direcionados. A mirra era usada como uma substância que compunha o óleo da unção. Ela era um perfume raro e exclusivo. Seu aroma tornava o ambiente mais agradável.
Nesse contexto, a mirra simboliza a humanidade de Cristo, que de forma obediente se entregou como sacrifício agradável a Deus, em lugar dos pecadores. Que grande lição de apreço e devoção a Deus aprendemos nessa visita. Os magos não hesitaram em empreender uma longa e árdua viagem para honrar e render graças àquele que muitos viam como uma simples criança. Eles não apenas se prostraram diante do menino, mas também o presentearam com dádivas apropriadas a um verdadeiro rei. E de fato, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Esse rei também é Deus, em quem habita toda a plenitude da divindade. E ele também é homem, cuja vida foi destinada à morte em lugar de outros, para que, por seu sacrifício, outros pudessem se beneficiar de tamanha salvação. Independentemente de quantos eram e de onde vieram, esses magos vieram exclusivamente para adorar o Senhor Jesus. Vieram para se prostrar diante do Rei Messiânico em humilde adoração. E essa é a mensagem que deixam para todos nós. Nossa postura diante de Cristo deve ser de constante devoção e adoração. E o Natal é uma excelente época para sermos lembrados dessa grande verdade. Se por um lado, no período do Natal, o ambiente à nossa volta é marcado pela celebração e comemoração, por outro, ele precisa ser marcado principalmente pela adoração reverente ao Rei Jesus. Nessa época, de forma especial, precisamos trazer atentamente aos nossos corações quem de fato é o Senhor Jesus. E com isso, reconhecer toda a sua realeza, adorando-o de todo o coração, como aquele que reina sobre todo o universo. E principalmente, aquele que reina sobre nossas vidas. As crianças precisam ser ensinadas que o personagem principal dessa comemoração não é um bom velhinho vestido de vermelho, tendo seu trenó puxado por renas adestradas. O nome principal do Natal é o Rei Messias, profetizado há muito, que veio para governar e, de fato, governa. Diante de tantos males ao nosso redor nesse mundo cruel, o Natal é uma mensagem de esperança para todos os que esperam em Cristo. Ele nos mostra que tudo que está errado com esse mundo terá o seu fim quando o Rei, que agora já não é mais um menino, vier com seu governo em toda a sua plenitude, erradicando o mal e fazendo o bem prevalecer sob o seu total domínio. Isso não significa dizer que ele não reine atualmente, mas Deus, em sua soberana vontade, determinou que o governo pleno viria num futuro reservado por ele. E por isso ansiamos esperançosamente. Pois diferente dos reis terrenos, nosso eterno Cristo Rei exercerá um domínio justo e bom. Que neste Natal você possa festejar, celebrar e deleitar-se em Deus e em toda a sua realeza. Que neste Natal você possa se alegrar pela dádiva de ser um súdito amado de tão grandioso e maravilhoso Rei. Que neste Natal você possa ser encorajado a viver cada vez mais uma vida submissa ao senhorio desse glorioso monarca. Que neste Natal você possa manter ainda mais os seus olhos fixos nos céus, aguardando o retorno de seu Rei glorioso, vindo com toda a sua majestade, plenitude e glória. Feliz Natal!